Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando aqui mais um programa Sérgio Cruz pela viamorena.com. Hoje quero cumprimentar na abertura desse programa o nosso colega Benedito de Paula Filho, B de Paula, da FM Difusora, pela brilhante reportagem, entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, né? Ninguém é obrigado a concordar com o Bolsonaro, mas todo mundo tem que concordar que o B de Paula realmente fez um gol de placa hoje na sua entrevista exclusiva com o presidente da República. Entrevista que nós transmitimos aqui pela viamorena.com, como fazemos todos os dias no programa do B de Paula. A gente tem uma parceria aí e divulga com maior satisfação, e quero confessar que foi impressionante a grande audiência da difusora todos os dias e particularmente no dia de hoje. Queria, no programa de hoje, abrir este programa falando aqui do orçamento da educação. Orçamento para 2021, que foi encaminhado ao governo, ao Congresso, para discussão, né, e para aprovação. E o que se destacou, aliás, o Bolsonaro falou no programa hoje sobre esse assunto e atribuiu responsabilidade à grande imprensa, né? A grande imprensa que está criando criando dificuldade para que a população entenda os gastos do governo federal. O problema é que não é a grande imprensa, é que a opinião pública que está, né, tomando conhecimento do que acontece através da grande, da pequena imprensa e de informações passadas pelo Congresso Nacional. O problema das despesas é que as despesas com a educação e saúde estão menores que as despesas com a defesa. Não é despesa com a segurança pública. É preciso que as pessoas distingam bem o que é defesa e o que é segurança pública. Segurança pública é a polícia, né? São os casos de polícia. É a segurança que se deve dar à população. Isso aí, se tiver gasto compatível com a saúde, com a educação, tudo bem, porque você está tratando diretamente do interesse da população, mais direto da sociedade. A defesa você tem que ter, a defesa, é claro, ninguém discute isso. Agora, a defesa não precisa ter tanto dinheiro, né, ou mais dinheiro, mais recurso do que a saúde e a educação, porque a defesa você não está todo dia defendendo o Brasil contra o inimigo. Você tem que uma nação inimiga, porque é para isso que serve o Exército, é para isso que serve as Forças Armadas. Para isso serve o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Serve para a defesa da pátria, do território e do patrimônio nacional, né, contra a ação do inimigo. O inimigo é o país vizinho, é o país não vizinho, o país que eventualmente queira ou tenha decida agredir o Brasil. Então o Brasil tem que se defender por isso. Então não precisa de mais dinheiro do que dinheiro para a educação, para a defesa. É esse o entendimento que tem hoje a maioria dos deputados, a maioria dos senadores e o que tem a sociedade. Por que gastar mais dinheiro com educação e saúde? Porque trata diretamente da vida das pessoas, do conhecimento, da pesquisa,
da informação, da cultura. Aí tem que ter recurso principalmente para educação e saúde. Brasil tem uma saúde precária. Brasil tem um ensino, uma educação zero à esquerda. Por quê? Porque investe pouco nessas duas áreas fundamentais para a atividade humana. Gasta pouco e gasta mais em recursos técnicos para as Forças Armadas, tecnológicas Forças Armadas. O Brasil repete aqui o que faz os Estados Unidos. Os Estados Unidos investem em defesa, investem em armamento, investe em bomba atômica, investe em mísseis, investe em defesa dos Estados Unidos e na defesa de seus aliados. Quer dizer, muito mais na defesa americana do que na defesa de seus aliados. Na defesa americana lá na Europa, na defesa americana na América, na defesa americana em todas as partes do mundo. Quer dizer, muito mais uma dedicação, uma preocupação com a América, América em primeiro lugar, como diz o Trump, do que o resto do mundo. Até aí tudo bem. Agora, investir em segurança, em defesa, é diferente do que investir em segurança. O Brasil repete aí os Estados Unidos. Aliás, o Brasil tem procurado copiar em tudo os Estados Unidos. Até no coronavírus o Brasil está copiando, porque é o segundo lugar depois dos Estados Unidos. Agora, essa questão de investimento, é preciso olhar, reparar para os investimentos feitos no passado e que estão apresentando resultados neste terceiro milênio. Comparando China e Estados Unidos. Os Estados Unidos investiram em defesa. Defesa. Era uma verdadeira neurose da defesa. A China investiu em pesquisa, sobretudo na área de saúde, na área médica. Então, quando surgiu o coronavírus, e surgiu exatamente lá na China, serviu para testar o desenvolvimento científico da China em relação aos demais países do mundo. Lá foi o epicentro da Covid-19 no mundo. E lá conseguiu se debelar rapidamente, atingindo apenas uma cidade, que foi exatamente o estado, né, onde apareceu o coronavírus. Isolou, investiu, aplicou o que tinha que aplicar. O desenvolvimento científico na China, na área de saúde, dá de 10-0 em qualquer país do mundo. Enquanto os Estados Unidos fabricavam tanques, a China fabricava respiradores. Então, aí veio o desespero. Né? Aí os Estados Unidos não ia enfiar um tanque no cara para ele respirar. Não tinha como, não tinha. Quer dizer, os Estados Unidos investindo na indústria da morte e a China investindo na indústria da vida. Quer dizer, cada qual com um objetivo fundamental, que é a lucratividade. A China foi simplesmente um pouco mais inteligente que os americanos e conseguiram acertar neste item aí da saúde fundamental. Então, o Brasil deve investir muito mais até tendo como exemplo a China, que o governo brasileiro não preza muito a China, investir muito mais. Agora pega como exemplo a Coreia do Sul, investe muito mais em educação e saúde. A Coreia do Sul também deu de 10-0 no coronavírus, porque investiu em pesquisa. Você deixar de aplicar em educação é deixar de investir em pesquisa. Os pesquisadores do Brasil, os melhores quadros do Brasil estão se transferindo para os Estados Unidos e para a Europa, porque o Brasil não investe em pesquisa. E quer continuar, errou até agora, e quer continuar no erro
de não investir em pesquisa. Deixar de investir em educação. Deixar de investir em saúde. É deixar de investir em pesquisa. E ficou muito claro nesta pandemia, ela abriu as portas para o conhecimento humano, para mostrar que vale mais quem tem experiência, quem desenvolveu tecnologias. E o Brasil tem que entender isso. É preciso, sendo capitalista, sendo comunista, não interessa. O que interessa é a vida, é o povo, é investir na população, é investir no bem-estar da sociedade. E muito menos preocupado com o Estado e muito mais preocupado com a nação, muito mais preocupado com a população. É isso que, infelizmente, deu nessa pandemia. Infelizmente, para países que não se preocuparam com pesquisa. Por exemplo, não, países capitalistas também se preocuparam com pesquisa. Eu cito aqui a Coreia do Sul, é o maior exemplo. É um Estado democrático que investiu em educação e que se transformou, mesmo sendo uma nação territorialmente pequena, numa das mais importantes nações do mundo. Hoje, a Coreia do Sul é um país totalmente dedicado e que sobrevive do desenvolvimento do seu potencial tecnológico. De modo que investir em educação é a solução, é o caminho. Investir em defesa é necessário, mas nunca deixar a educação, a saúde em segundo plano, como quer fazer o governo federal, como quer fazer o governo do Brasil. É isso aí que o presidente deixou de enfocar. Não, a grande imprensa, quer dizer, hoje é fácil. Hoje a coisa mais fácil do mundo é você convencer setores organizados da sociedade brasileira de que tudo que a imprensa está falando é mentira. Você liga a Rede Globo, é mentira. Você liga a Band, é mentira. A única que está falando certo aí são aqueles que... Então, hoje o que está acontecendo. Então, é preciso esclarecer bem essa questão orçamentária. O governo está destinando muito. Mais do que nunca, a vida é o resultado das escolhas que fazemos hoje. Não uso máscara. Eu não uso porque ela me incomoda, porque eu acho desnecessária. Ela me incomoda muito para respirar. Eu escolho curtir a vida, sim. Eu continuo vendo meus amigos. Eu não consigo parar a minha vida desse jeito igual todo mundo está fazendo. Eu acho que eu não preciso escolher nenhuma das duas. Tivemos que nos reinventar e tomar as medidas necessárias para preservar as vidas. E se você tivesse que escolher quem vai viver ou não? Eu vou salvar a vida dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha família. Só a vida de um dos dois? Para escolher quem vive e quem morre? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo fazer essa escolha. Boas escolhas podem evitar aquela que ninguém quer fazer. Campo Grande tem escolha. Você tem escolha. Escolha viver. Aqui está tudo bem, tranquilo, voltando. Eu falava aqui do orçamento da educação. Houve uma pequena intercorrência digital e a gente... Tá me ouvindo, deputado?
Estou ouvindo. Bom dia, deputado Sérgio Cruz, bom dia, amigos e amigas de todo o MS e do Brasil que nos ouvem aqui, nos assistem. Muito bem. A gente vai conversar, eu vou conversar agora, eu estava falando sobre a questão do orçamento da educação, depois eu vou voltar a esse assunto, quero ver se eu falo hoje sobre esse problema do aborto, né, que está na vitrine aí, está no showroom aí da mídia, e falar também do preço do livro. O governo está, nesse novo projeto que está querendo aumentar o preço do livro. Agora você imagina, a gente já não compra livro, tenho 2 anos que estou baixando o livro aí na internet, não compro o livro. Eu não vou à livraria. A livraria estão tudo fechando por falta de cliente. Agora vai o governo querer aumentar 20% no preço do livro. Mas eu quero explicar esse negócio do preço do livro rapidinho, antes de começar a entrevista com o deputado Felipe Ouro. A história do livro não é para atingir o livro. O Bolsonaro quer aumentar o preço do livro para atingir os jornais, para atingir a grande imprensa. Jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Veja, esses órgãos da imprensa impressa que não estão favoráveis ao governo. Por quê? Porque ele vai tirar o insumo fiscal, né, do papel. Então, agora, daqui para frente, papel vai pagar imposto. Papel de imprensa, papel de livro e tal. É mais ou menos essa a intenção do governo, que eu vou enfocar daqui a pouquinho. Mas eu quero conversar agora, rapidinho, com o deputado Felipe Ouro, meu amigo, filho do meu amigo Roberto Ouro, representante de Aquidauana, representante da região sudoeste na Assembleia Legislativa, já no 3º mandato. O deputado, satisfação em tê-lo. Muito bom dia. Bom dia, deputado Sérgio Cruz. É uma satisfação aqui participar do seu programa. Eu que conheci o senhor na minha infância ainda, assistindo aqueles antigos comícios em que as pessoas iam à praça pública para ouvir os seus candidatos, os seus representantes, e que aquilo sempre entusiasmou a população, e Vossa Excelência era um dos grandes tribunos do Mato Grosso do Sul, do jovem estado de Mato Grosso do Sul, e que empolgava multidões. Eu, garoto ainda, pequeno, na minha infância, participei de muitos desses em que ouvia Vossa Excelência vibrante e empolgando multidões aí em todo o nosso estado. Uma satisfação aqui poder participar com o senhor desse momento, dessa live aqui que nós estamos fazendo através da Via Morena. Obrigado pela referência, deputado, mas especialmente pelo Vossa Excelência, tá? Deputado, vamos falar de Aquidauana, porque eu estou trazendo o senhor hoje aqui para a gente fazer uma abordagem sobre a questão Aquidauana. Aquidauana está passando dias extremamente difíceis, né? Primeiro, está um lockdown, e eu quero que o senhor fale sobre esse lockdown, da necessidade dele ou não, e depois esse temporal que deu um imprevisto que deu lá em Aquidauana, que terminou praticamente desestabilizando as emoções lá em Aquidauana. Primeiro, a sua sugestão sobre o problema do lockdown em Aquidauana. Deputado Sérgio Cruz, esse lockdown foi feito aqui em Aquidauana sem um planejamento estratégico. Aqui a cidade, ela é uma cidade extremamente carente, estamos sofrendo com a falta de emprego e com diversos problemas econômicos, essa crise econômica, né? E a prefeitura apenas decidiu, sem ter um encaminhamento, uma base científica, uma discussão com a sociedade ou mesmo com a classe médica, com os cientistas, para poder dar esse lockdown. Isso foi feito. Nós, desde o início, estamos cobrando em que aqui se façam os testes rápidos em massa. Veja só, aqui da Aquidauana não tinha nenhum caso. Surgiu um primeiro e agora nós já passamos ontem mais de 1.100 casos de Covid, com diversas mortes. A taxa de letalidade aqui está quase o dobro da média do estado de Mato Grosso do Sul.
o nosso UTI não tinha oxigênio, o oxigênio para os 10 leitos que tinha. Né? Ficaram correr atrás para conseguir mais leitos, mas não tinha a usina de oxigênio para atender por falta de manutenção. Aí aconteceu que caía, quando se ligavam, caía o oxigênio e acarretou mortes aí nesse atendimento. Então o lockdown aqui foi uma coisa que não deu certo, eles não fecharam a entrada, Anastácio fechou lá a entrada, né, com barreiras, e a Aquidauana não fez isso. Colocou só uns tubos ali em Piraputanga, que alguns caminhões ou veículos mesmo retiraram, até danificou o asfalto. O lockdown foi para o comércio daqui prejudicial e acabou não fechando a entrada da cidade, não tendo as barreiras sanitárias todos os dias, e mesmo 24 horas de barreira sanitária, que a prefeitura não implantou isso. Então, foi um exemplo do que não deveria ter sido feito. Deputado, o senhor representa essa região toda aí, são vários municípios, que o senhor tem um mapa, né, do coronavírus, como anda o coronavírus por esses municípios aí de Neuaque, Bela Vista, Jardim, o próprio Anastácio, como anda, como está? A gente já pode considerar que está num platô e está numa curva em declínio, a exceção naturalmente de Aquidauana e Anastácio, né, que me parece que são cidades que estão ainda como epicentro do coronavírus na região. Como é que está o coronavírus na região sudoeste? Nós tivemos aqui o caso mais grave, foi na cidade de Guia Lopes da Laguna, em função dos trabalhadores do frigorífico, mas que se estabilizou e começou a se curarem os casos e diminuir a transmissão, e está controlado. Em Guia Lopes, que acabou afetando Jardim também, Bonito também, acabou se controlando. Hoje, na região sudoeste, está mais controlado, tirando aqui esse epicentro de Aquidauana, por uma falta de um planejamento estratégico, acabou eclodindo aí, com mais de 1.100 casos. Nós estamos aí explodindo, porque estava um caso, foi 100, foi 200, foi 400, foi 500, 800, e agora ontem já passava de 1.100 casos, né? Isso então, tirando aqui Aquidauana, que explodiu mesmo, nós tivemos na região uma estabilidade já nos casos. Nós já estamos passando por um período de estabilidade da região sudoeste, dos casos de coronavírus. Deputado, agora falando um pouco da sucessão municipal, já que nós estamos às vésperas da eleição, a campanha já deveria ter, inclusive, começado, mas, é claro, as articulações estão sendo feitas, né, em cada município. Aquidauana tem uma situação meio atípica, me parece que os dois principais candidatos são exatamente da mesma família, né, da família, que seria a sua família no caso. O prefeito atual é candidato, me parece que a tua esposa também vai ser candidata. Isso é uma racha ou é um entendimento de família para ficar tudo em casa? Nós tivemos sempre posições divergentes em relação à gestão pública, né? E eu fui o que pegou na mão e o primeiro a apoiar o prefeito, e em virtude disso eu nunca quis participar, mas fui completamente da forma como estava-se. Nós temos hoje um município endividado, em que se empresta muito recurso em bancos e fazem financiamentos, e isso está deteriorando as finanças do município. Realmente armou-se uma bomba para deixar aí 30 anos o município endividado, né? Fizeram vários financiamentos, até para compra de veículos, para obras, etc. Não houve o saneamento das finanças públicas. O Fundo de Previdência, quando fui prefeito e saí da prefeitura, deixei com um superávit
de mais de 6 milhões de reais. E hoje, segundo me consta aqui, tem mais de 20 milhões de dívida. Você vê em 12 anos, se deixou o fundo chegar nessa situação. E a atual gestão acabou de endividar esse fundo de previdência municipal. Então, é dívida com o fundo de previdência municipal, dívida com bancos, empréstimos a longo prazo, empréstimos a curto prazo, financiamentos bancários. Isso leva a cidade a ter um desequilíbrio fiscal e um problema muito grande para o futuro de Aquidauana. Também, nós vemos esse caso da saúde. Quando saí da prefeitura, deixei um hospital com equipe técnica toda contratada, morando aqui, etc., de intensivistas que tinham 10 leitos de UTI, 10 respiradores, oxigênio para todos os leitos. Nós vemos que, tantos anos depois, 12 anos depois, nós estávamos com 3 leitos que os respiradores funcionavam por causa da usina de oxigênio. Não aguentava o 4º leito, porque caía por falta de manutenção. Nós inaugurei uma hemodiálise, um serviço de hemodiálise, com 2 nefrologistas morando na cidade. Tinha um hospital que reduzia e nós tínhamos uma redução para 116 funcionários, sendo que nós tínhamos um plantão 24 horas de 5 especialidades médicas, mesmo à distância, mas 5 especialidades médicas no ambulatório, ao lado do pronto-socorro, o pronto-socorro mais a UTI, que dava um suporte, e mais uma parceria de telemedicina com Campinas, que dava um suporte a ser um dos melhores hospitais do interior do estado. Nós saneamos as finanças do hospital, eu entrei na administração, tinha uma unidade de saúde em funcionamento, nós deixamos com 14 funcionando, veículos, etc. Aquidauana se preparou para ser um grande polo de saúde e foi deteriorado, e muito culpa dessa atual gestão, que não deu seguimento e, aliás, diminuiu os atendimentos. Nas aldeias indígenas, que é um epicentro hoje do coronavírus também, o município sempre foi parceiro da saúde indígena, nós colocamos ambulância em todas as aldeias. Passado 12 anos, não tem mais nenhuma ambulância dentro das aldeias indígenas. Então, isso nos levou a ter posições ideológicas e administrativas divergentes do gestor atual e que não tem condições de caminharmos juntos. Além de tudo, o posicionamento político, eu, como representante da região, nunca fui ouvido, nunca fui chamado, nunca participei, então me sinto bem à vontade em dizer que não tenho como caminhar com a atual gestão, não tenho convergência de pensamentos, ideológica de pensamentos, convergência política para poder apoiar a gestão de Aquidauana novamente. E dentre esses candidatos, a doutora Viviane, que é médica, é nascida em Aquidauana, tem a sua história, a sua família, é minha esposa, mas não por ser a minha esposa, mas pelo seu trabalho como ex-secretária de saúde do município, como médica, como intensivista, como nefrologista, ela que implantou o serviço de hemodiálise aqui, foi uma das primeiras intensivistas do CTI também de Aquidauana, e etc., fez uma gestão eficiente na saúde, se consolida como um grande nome de oposição a dizer e a discutir os problemas da cidade. E, claro que, infelizmente, o prefeito se nega a qualquer discussão, ele não tem condições de debater esses assuntos e foge ao debate, foge às discussões, é só agressões pessoais, coisa de quem não tem nada para dizer, não tem a capacidade administrativa para discutir os problemas e encontrar soluções para Aquidauana. E aí ela se colocou. Então, são histórias diferentes, pessoas diferentes, e que pensam diferente e também com capacidade diferente para gerir Aquidauana. E eu, claro, me coloco aí como cabo eleitoral, né, um apoiador, simplesmente, da doutora Viviane. Mas, deputado, bom, Aquidauana, solução já encontrada, já, né, pelo menos que a equação já montada. E os outros municípios, como é que fica? A eleição de 2020 é uma eleição, uma fase preparatória
para a eleição de 2022. Como é que é a ação do seu partido, a sua ação na região sudoeste? Quantos prefeitos o senhor vai eleger na região sudoeste nesta eleição? Na sua previsão. Bem, deputado Sérgio Cruz, nós participamos na última eleição de 2016, da eleição de diversos prefeitos, a maioria dos prefeitos da região sudoeste, e nós vamos estar, da mesma forma, agora, ajudando pessoas que acreditamos que têm boas intenções, que têm capacidade administrativa, né? E o caso até de Aquidauana, até mesmo estando no mesmo partido do prefeito, infelizmente, por desconhecimento administrativo e técnico que ele tenha da gestão, ele podia ter aproveitado muito mais as ideias que nós demos, as sugestões que nós demos, ele teria acertado mais. Então, aqui, nós vivemos esse momento de extrema discriminação ao deputado da região, por ciúme, por problemas que ele levou a gestão dele a erros, e não aceitar que se colocasse outra forma de pensar. Mas nós vamos, na região, ter um trabalho, sim, diversos candidatos que nós temos apoiado, que temos conversado, nós vamos estar ajudando, vamos estar apoiando. Eu não vou falar em números, né? Quem é soberano é o eleitor, mas a gente vai estar participando de diversas campanhas em todo o Sudoeste, em todo o Mato Grosso do Sul, desde o Bolsão até a região Norte, até o Pantanal, até a Grande Dourados. Nós vamos participar de diversas eleições, inclusive da de Campo Grande também, onde se consolida o nosso apoio à reeleição do prefeito Marcos Trade. Deputado Felipe Orro, muito obrigado por sua participação. Faço instrumento de um abraço muito forte ao seu pai, Roberto Orro, e a gente vai se encontrar por aí, porque agora vai começar a fase eleitoral, e nessa fase eleitoral a internet vai ser, as redes sociais vão ser o principal veículo, e a gente lhe oferece uma carona nesse veículo aqui. Um abraço muito forte para você, e na Assembleia continua ainda remotamente, é isso? Um abraço. Continua remota ainda na Assembleia. Muito obrigado pelo carinho, deputado Sérgio Cruz. Eu que fui da minha infância ainda, batedor de palma, na época que a gente batia palma e gritava quando via os candidatos, né? Eu tenho uma admiração muito grande, e o senhor tem um papel fundamental para toda essa discussão política. Foi uma das principais vozes de oposição na época no estado de Mato Grosso do Sul. O senhor começou a sua trajetória política até no então Mato Grosso Uno e depois no Mato Grosso do Sul, mas que com certeza marcou época, marcou história, e o estado inteiro se lembra da sua luta, do seu trabalho, da sua determinação, principalmente da sua simplicidade, da sua humildade e da sua honestidade. E isso são valores muito grandes que não se perdem com o tempo. Deus abençoe sempre o senhor. Muito obrigado por participar desse seu programa através do Skype aqui, da Via Morena, e nós estamos juntos, estamos à disposição do senhor. Um bom dia a todos, um grande abraço, Mato Grosso do Sul. Um abraço, deputado. Muito obrigado pelas referências aí. Eu queria, antes de... O Grilo já chegou aí, o Edson? O Grilo já chegou? Eu queria, antes do Grilo, eu gostaria de fazer uma abordagem aqui com relação ao assunto que nós enfocamos ontem no programa Na Hora do Grilo, né? Que foi o problema da interrupção da gravidez daquela menor de 10 anos. Ela saiu do Espírito Santo e foi fazer a interrupção, o aborto, no caso, no Recife. Fez o aborto, a interrupção de gravidez, está passando bem, né? Claro, é uma cirurgia, um procedimento médico muito simples, não tem nada demais, né, em fazer, mesmo levando em conta a idade, né, da parturiente, um procedimento simples, ela está bem. Mas eu queria falar aqui, ontem o Grilo falou um negócio interessante. Falou, esse pessoal que está contra esse procedimento é o pessoal
o pessoal da igreja, a igreja é contra. Eu quero dizer o seguinte, que esta igreja que foi contra, que foi para a rua, essa igreja que foi para a rede social, para qualificar a vítima de assassina, eu vi várias postagens, né, agressivas, a menina de 10 anos. Eu quero dizer que esta igreja não me representa, não representa o meu cristianismo. Jesus Cristo jamais, né, iria chamar uma criança de 10 anos de assassina. Então, não me representa. Com relação ao aborto, eu já falei aqui N vezes, eu sou contra o aborto. E não é por uma questão religiosa, não. É por uma questão de direito, que eu considero de direito. Eu considero que uma criança que foi feita com amor, foi feita com carinho, foi feita com consentimento, né? E com a decisão de duas pessoas que se uniram no momento de prazer, de êxtase, sei lá do que. Esta criança, a hora que ela se transforma em feto, ela passa a ter uma vida. Passa a ser um ser humano, com todos os direitos. Então, para mim, agora, exigir isto de uma pessoa que nem conhecimento tinha, que conhecimento tem uma criança de 6 anos de idade, que foi quando ela começou a ser abusada. O que era para ela, com 6 anos de idade, a criança chegava, era a cegonha que trazia a criança. Então, que conhecimento, né? Que decisão pode ter uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade? A lei, e o Grilo falou isso ontem, a lei é muito clara. Até os 14 anos de idade é estupro. Né? Qualquer relação é estupro. Independentemente da vontade de quem foi lá, né, que admitiu tal, independentemente disso, é estupro. Então não precisava sequer, e a justiça não foi buscar, autorização da mãe, da avó, de quem quer que seja, para qualificar como estupro e autorizar a interrupção da gravidez. Natural, né? O estupro está na lei. Está na lei, não tem o que discutir mais. O que esses grupos mais radicais, mais fanáticos, mais imbecis, mais canalhas querem é voltar, né? É voltar ao tempo em que qualquer interrupção de gravidez, por qualquer que fosse o motivo, era proibida por lei. Mas hoje a lei está aí. A lei é um consentimento nacional que proíbam outro tipo de aborto. Mas o que está na lei deve prevalecer, porque é consenso da maioria nacional. Vamos dar um pequeno intervalo? Está na hora? Tá. Pequeno intervalo e a gente vai chamar o Grilo, tá? Tempo.
Mais do que nunca, a vida é o resultado das escolhas que fazemos hoje. Não uso máscara. Eu não uso porque ela me incomoda, porque eu acho desnecessária. Ela me incomoda muito para respirar. Eu escolho curtir a vida, sim. Eu continuo vendo meus amigos. Eu não consigo parar a minha vida desse jeito igual todo mundo está fazendo. Eu acho que eu não preciso escolher nenhuma das duas. Tivemos que nos reinventar e tomar as medidas necessárias para preservar as vidas. E se você tivesse que escolher quem vai viver ou não? Eu vou salvar a vida dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha família. Só a vida de um dos dois? Para escolher quem vive e quem morre? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo fazer essa escolha. Boas escolhas podem evitar aquela que ninguém quer fazer. Campo Grande tem escolha. Você tem escolha. Escolha viver. Vaiaram. Isso Pois é é. uma teorema. Pois é, voltando aqui com o programa e com a Hora do Grilo. Estou falando aqui que o Grilo falando aqui que eu não vi, né, que eu estava envolvido aqui com a produção, que vaiaram o Azambuja, né? Mas tem uma explicação. O problema do vaiar a Azambuja é que a Azambuja é do PSDB. E o PSDB faz oposição ao Bolsonaro. E o público que estava lá é um público naturalmente bolsonarista e não azambujista, né? Então, teve o pessoal foi lá, vaiou. Agora, o pessoal, por que o Azambuja foi lá? Porque o Azambuja é um homem educado, né? E protocolarmente ele foi na condição de governador do estado, recebendo o presidente da República. O que não aconteceu, por exemplo, na Bahia, né? No Nordeste, quando o presidente vai lá, os governadores simplesmente ignoram a presença dele. Eu acho que essas questões protocolares podem ser atendidas, não tem nada a ver, né? Vai, recebe, está no estado dele, mas eles é que são brancos, eles é que se entendam. Vamos... Porque eu lembro muito bem na campanha do Azambuja, ele, imediatamente para o segundo turno, o Azambuja mandou o pessoal dele lá com o Bolsonaro, e o Bolsonaro fez um apoio à candidatura do Azambuja, porque ficou bem claro, né? Por isso que eu não entendi. Falei, mas estão vaiando ele por quê? O cara não foi aliado na campanha, não é mesmo? Mas é que mudou muito da campanha para cá, né, Grilo? Isso o Dória também apoiou, foi aliado. O Caiado também foi aliado. O Frota também foi aliado. A Janaína lá de São Paulo também foi apoiadora. E que hoje estão em lados opostos, porque a política é igual uma nuvem, né? Ela vai mudando de posições, né? Sem que você consiga perceber e sem que você consiga impedir. E tanto é que o Bolsonaro hoje, ele pode ser aliado de qualquer um, porque afinal, hoje ele está sem partido. Entendeu? Mas vamos lá as matérias policiais aqui. Sérgio Cruz, o detalhe é o seguinte: uma manicure grávida descobriu que a gravidez dela ia ficar muito cara, resolveu fazer um esqueminha para ganhar para bancar a gravidez dela. Falou, eu não tenho INSS, não tenho não sei o quê. Só que, independentemente disso, gravidez não é doença. E, por incrível que pareça, no Brasil, o sistema público trata como doença. Então, trata gratuitamente. Isso é um direito natural. Mas ela achou que tinha que gastar muito mais que isso. Acredito fazer um super enxoval para o rebento que está por vir, né? E a polícia não gostou nada disso. Porque ela resolveu ser profissional liberal, entendeu? E encontraram ela com uma pacote enorme de pasta base de cocaína, sabe? Passeando, vindo da fronteira, com aquilo lá. Aí perguntaram para ela, você sabe que o delegado é uma pessoa muito paciente, gosta de coisas com calma, né? Aí falou para ela, mas por que você entrou nisso? Você é uma mulher grávida, manicure, batalha para ver. Pois é, manicure não dá, porque é pandemia, sabe como é que é? Aí eu tive que ir atrás de ganhar algum.
Aí resolvi fazer serviço de mula para ganhar algum para subsistir e sobrar algum para enxovar o povo dentro, né? Claro que a lei não entende assim e ela se ferrou mais ainda. Pior ainda é que delegado bicho tão curioso e tão chato que descobriu que em 2015 ela encheu o rabo de uma outra mulher de bala, de tiro. Tiro? Tiro. Quer dizer, é pistoleira também, é? Essa é pistoleira da forma original, né? Meteu 4 tiros na bunda da outra lá, da desafeta dela, entendeu? E ainda tá, lógico, responder isso na justiça também, quer dizer, ficou pior ainda a situação dela, né? O que é isso? Ela é uma mulher que gosta de grandes aventuras, né? Oh, sem dúvida, né? Para ela tudo é o máximo. Inclusive a aventura de ter um filho em plena pandemia, né? É a aventura mesmo. Bote a aventura nisso, entendeu? Olha só, Sérgio Cruz, eu vi uma matéria hoje nos noticiários que mostra por que o DECASEG é tão discriminado no Japão, entendeu? Lá no Japão existe 2 tipos, o gaijin e o DECASEG. O gaijin é o estrangeiro, tudo bem. Mas o DECASEG é aquele que vai lá para trabalhar, para ganhar algum escambau. O DECASEG é muito mais criminal que o gaijin. O gaijin, como estrangeiro, já é discriminado, mas não é tanto quanto o DECASEG. Vai descobrir por quê. Mas espera um pouquinho. Qual é a diferença de um e de outro? O DECASEG é o que vai do Brasil para lá. Vai do Brasil para lá para trabalhar. E o outro, o gaijin? O gaijin é apenas estrangeiro. Ele pode ir para o turismo, pode ir para outras coisas, para viver entre eles é diferente, entendeu? Até aprender, por exemplo, a usar máscara quando chega a época do pólen, do cedro, entendeu? Todas essas coisas. Que lá no Japão é comum, o japonês, em certa época do ano, vem o pólen do cedro, aquele toma conta da cidade, e eles usam uma máscara para proteger, porque os japoneses são alérgicos àquele pólen. Aí dá umas reações alérgicas muito violentas neles, então eles usam, por isso que eles já têm o costume de usar máscara sempre. Entendeu? Esse é o detalhe. Quer dizer que lá no Japão ninguém estranha o uso da máscara, quer dizer... Não, nunca estranha. Estranha quem não usa máscara. Exatamente. É que nem menino chato, ninguém estranha se já teve algum. Agora, aquele que nunca teve, é estranho. Mas o DECASEG lá sempre foi extremamente discriminado, tratado como subgente ou escambau. Aí vai um daqui para lá e ainda pega e reafirma por que o DECASEG lá, por que manter essa discriminação com o DECASEG. O que esse cara fez lá no Japão? Com preguiça de trabalhar, ele jogou nas redes sociais, no Facebook, o escambau, que estava passando fome, estava com vergonha da situação dele, que ele precisava de ajuda. Arrumou mais de 7 mil e tantos reais o escambau, arrumou até passagem para voltar para o Brasil, como se um vagabundo desse tipo que o Brasil precisa, né? Aí descobriram o esquema dele, descobriram o esquema dele, mandaram as mensagens para ele e falaram, olha, dado é dado. Se alguém doou desse jeito, sem saber se era verdade ou não a minha situação, é porque é relaxado, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Desse jeito. Ainda foi desaforado ainda. Foi desaforado. Agora, coitada da mãe do cidadão, que esse pessoal de rede social é horrível, né? Eles foram atrás da mãe do cara e ainda por cima horrorizaram e encheram o saco da coitada da mãe, que não tinha nada a ver com o que o filho faz. Aí é deslascar, né? Quer dizer, em outras palavras, ela teve que sair da rede social, que não aguentava mais o pessoal esculhambando ela. Porque teve uma cidadã que, quando viu o apelo dele, chegou a fazer, botou em rede assim para várias pessoas ajudarem, chorando até pela situação dele. Imagine, né? Agora ele é tão descarado que ele pegou dinheiro até de morador de rua lá no Japão. Rapaz. Você tem ideia, entendeu? Aí é discriminado mesmo, né, Grilo? Não tem como ser discriminado desse jeito. Termina, quer dizer, um canalha desse aí, um patife desse aí, termina prejudicando o convívio social de todos os DECASEGs, né? Por exemplo, quem estudou as histórias do mundo, como eu também estudei, sabe que o japonês, ele sempre foi muito xenofóbico mesmo, entendeu? Tanto é que até hoje a invasão dos Estados Unidos no pós-guerra tiveram que engolir na marra mesmo.
Mas aquilo lá foi um golpe contra toda a cultura deles muito grande. Tiveram que engolir na mar. Xenofóbicos sempre foram, ou seja, estrangeiro, gaijinho lá, nunca foi muito bem visto. Tanto é que na Primeira Guerra eles queriam matar tudo quanto era chinês do mundo, e hoje a gente já descobre por que eles queriam. Eles tinham razão. Mas vamos a outra notícia interessante. 2 malas, uma ficou no saguão do aeroporto e outra embarcou no avião para o Rio de Janeiro. Vou aproveitar as passagens que estão a menos de 50% do que era antes, que agora ninguém quer viajar de avião, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. Vou para o Rio de Janeiro, vou conhecer Copacabana, né? O detalhe que ela esqueceu que todos os cuidados de vistoria no aeroporto continuam acontecendo. E ela estava com 2 malas que nem precisou fazer raio-x ou coisa parecida. Que as malas dela fediam tanto que eles falaram, meu Deus do céu, essa mulher deve estar aqui 1 mês e nunca trocou as calcinhas e pôs aí dentro, que não é possível, de tanto que fedia. Chamaram a Polícia Federal, identificaram a dona, ela desceu do avião, foi lá assistir a abertura das malas, cheinha de maconha. De maconha? Que sem vergonha, né? Levando maconha no avião. Maconha tem que ir de caminhão, meu. Entendeu? Que caminhão, mas quando a Polícia Federal chegou, olha, chamaram aqui que as tuas malas estão fedendo muito. E o pessoal daqui achou até que você botou as suas calcinhas cagadas aí dentro delas, então tá fedendo. Não teve jeito. Abriram, era cheinha de maconha. Esqueceu de tirar a catinga das malas, né? Deu no que deu, entendeu? Agora, pior seria se ela tivesse conseguido passar do batido e chegasse no Rio de Janeiro. Ela, de certo, é muito mal desinformada, que não sabe que o aeroporto do Rio, principalmente do Galeão, e o aeroporto de São Paulo, aqueles são os mais vistoriados que existem, com tudo quanto é tipo de arsenal eletrônico, além dos cães treinados. Quer dizer, ia se lascar muito mais feio lá em São Paulo, bem mais longe. Quando pressionaram ela já abriu a boca. Não, a minha colega está lá no saguão. Aí pronto. Entendeu? Teve um... Quer dizer que a mala que ela tinha deixado no saguão era uma mala mesmo, né? Era uma mala. As 2 malas com 2 malas. Aí ela falou assim, não, é uma amiga minha que me deu carona gentilmente para o aeroporto e pediu para levar isso aqui para o Rio de Janeiro, já que eu estava indo para o Rio de Janeiro. E o detalhe é o seguinte, eu ia ganhar algum bom, não quis nem saber que tinha na mala. Ué, mas você não imaginou? Não, eu imaginei até que podia ser meia chulezenta, coisa parecida, mas eu estava ganhando bem, não quero nem saber. Aí se lascou. Aí já chamou a outra, né, que contratou, entendeu? As 2 dançaram e não teve jeito, não. Principalmente na mão da Polícia Federal, né? Aí é doído. O gineco é um apelido que eu dou muito grande, assim, carinhoso para os ginecologistas, entendeu? Também se for conhecido meu. Mas esse, ainda bem... É um apelido bem íntimo, né? Bem íntimo, é o gineco, entendeu? O gineco super gentil, foi denunciado por você ser gentil demais. Uma mulher de 28 anos foi fazer uma consulta com ele, que estava com um problema, lógico, na catingueta dela, e o gineco falou, não, e tal, e ela conversando, falou, não, esse problema, sabe o que é? Falta de fazer sexo, não sei o quê, vamos fazer o seguinte, você fica aqui até o final do meu expediente de consultas, agora detalhe, ela é de 28 e ele de 76 anos. Eita! Aliás, 67 anos, não 76, 66, 76 também não é tão descarado assim. Ele falou, fica aqui até o final do expediente, que vou abrir isso aí e dar uma olhada melhor, que isso aí precisa de uma observação de um profissional como eu e tal, não sei o quê. Falou, ou então, se você tiver um compromisso agora, mas por favor que não seja desse tipo, marque um compromisso desse tipo comigo, está aqui meu número de WhatsApp, escambau, que nós vamos resolver isso de uma forma tão agradável que você vai até adorar. Não deu certo. No outro dia... ela foi atrás de uma ginecologista de verdade, quer dizer, não significa que o outro não é ginecologista, também, mas acontece que o outro não tem ética, né? E essa ginecologista, de verdade, tratamento profissional, atendimento profissional, no caso, e atendeu ela e resolveu o problema dela com apenas uma pomadinha, enquanto o outro agora vai ter que resolver o problema dele na delegacia. Que safado. É verdade. Então, agora é problema...
muito grande dele, entendeu? Aquele que eu disse, chegou esse negócio de pandemia, eu acredito que as organizações criminosas estão operando muito mais com o tráfico de droga. Porque cada vez mais as apreensões de droga é muito grande. Tanto é que acabou até que é superatletas, né? Sabe quem que eu chamava de superatleta? Aqueles que se aventuravam vindo do Paraguai até aqui em Campo Grande, de bicicleta carregando maconha, vinha pedalando no meio da noite. Só pode ser um superatleta. Né? Maratonista mesmo, né? Maratonista mesmo, entendeu? Acabou aquilo, porque agora vem de carreta. Lá no Carapó pegaram 17 toneladas numa carreta. Quer dizer, tá tão descarado que a carga, no mínimo, era só maconha, purinha. Não tinha outra coisa a não ser maconha dentro, porque 17 toneladas de maconha já dá um volume considerabilíssimo, né? Não vinha nem com disfarce. Já o outro em Ponta Porã estava sendo lá, faceiro da vida também, com um caminhão com mais 10 toneladas. Como é que é isso? 10 toneladas. 10 toneladas. Essa também vinha sem disfarce. Entendeu? Não, essa tinha. Que era uma carreta também, mas já tinha uma carga de alguma coisa por cima. Era uma carga de ração. De ração. Agora, aquele detalhe. Será que o Dolph é tão idiota assim para imaginar que São Paulo vai comprar ração lá da fronteira? Se São Paulo é um dos nossos produtores de ração. Aliás, na realidade, hoje ração é produzido tudo sempre para consumo regional, né? Exatamente. Vem os insumos, uma parte daqui, outras de fora, os minerais, não sei o quê, produz a ração aqui e pronto. Não tem por que sair de Ponta Porã para ir para São Paulo, né? Entendeu? Só que aí descobriram por que essa ração era tão especial, que essa ração era feita com maconha, né? Esses caras, se levar essa ração para o gado lá em São Paulo, com certeza vão criar o síndrome da vaca louca. Da vaca louca, literalmente, né? Literalmente, entendeu? Como os portugueses, quando saiu aquele negócio na Europa lá da vaca louca, os portugueses explicaram. A vaca louca é muito simples de acontecer. Fazer o quê? Uma fêmea, claro, né, mamífera, que ela vai transar uma vez por ano. Depois que ela tem o filho, eles vão ficar alisando as tetas dela durante outro ano inteiro, pô. Ela só pode ficar louca. Falou, seu Grilo. Certo. Tempo esgotado, seu Grilo. Tempo esgotado, amanhã estaremos de volta. Falou. Um abraço para você. Um abraço a todos e agradeço muitíssimamente essa audiência incrível, que eu não consigo nem acreditar, mas tudo bem. Agradeço de coração. Falou, um abraço. Bem, esta foi a hora do Grilo. O Grilo volta amanhã com mais informações, com seu jeito irônico de transmitir informação, irônico e agradável, né? Para quebrar essa rigidez aí das crises, uma crise atrás da outra. Muito obrigado a você. Agora a gente vai sair das redes sociais, mas você pode continuar assistindo esse programa no site da viamorena.com, no seu computador ou no seu celular. A gente tem uma programação especial para quem assiste televisão pelo computador e pelo celular, para quem assiste televisão pela internet. Se você assiste pelo YouTube, por favor, inscreva-se no canal Via Morena Oficial. Se você assiste esse programa pelo Facebook, por favor, compartilhe o vídeo e vai ficar rodando aí. Muito obrigado por sua audiência, por sua preferência e tchau, Pica-Pau.